Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de hermenêutica bíblica. E nesta aula nós damos continuidade ao assunto da aula passada, ou seja, a literatura poética nas Sagradas Escrituras. Nós estávamos falando então sobre as características dos salmos. Vimos isso de forma clara e você pode retomar esse assunto observando a aula passada. Quero continuar então agora enfocando um fundo teológico dos salmos. Ou seja, podemos encontrar nos salmos temas doutrinários e teológicos do Antigo Testamento? Sim. Por exemplo, nós vemos os salmos trabalhando assuntos como Deus, o Criador do Universo, também Deus, o Senhor da História, é um outro tema teológico importante que os salmos trazem. Também o tema da eleição de Israel, a aliança com o povo judeu, o tema da antropologia, o homem como resultado da ação criadora de Deus, o homem em seu pecado, o homem como um adorador ao Deus Todo-Poderoso. Nós vemos também o tema do culto, o tema da vida futura. Na realidade, a vida futura não aparece muito claramente nos Salmos ou na escritura do Antigo Testamento, mas ela é notada, por exemplo, na ideia do não aniquilamento na morte, ou seja, a morte não é o final de todas as coisas, a predominância da ideia da sobrevivência após a morte no Sheol. Outro tema teológico importante é a perspectiva messiânica. Os salmos trazem bem claramente a perspectiva da vinda de um Messias. Muitos textos no Novo Testamento se referem a salmos para reafirmar ou comprovar a messianidade de Jesus. Como então podemos interpretar os salmos? Bom, munidos de todos esses conteúdos que nós temos, as peculiaridades da literatura poética, as características dos salmos, o fundo teológico que os salmos trazem, então agora vamos pensar em como a gente vai interpretar os salmos. Esses são apenas alguns princípios que eu vou passar, é claro. Primeiro, precisamos levar em consideração o gênero do salmo. O gênero, ou seja, precisamos distinguir se este salmo é um hino de louvor, se é uma súplica, se é um cântico de ação de graças ou se é uma lamentação. O gênero, ele configura em grande parte não só o conteúdo e a estrutura da composição, mas também a sua finalidade, para o que ele foi escrito. Esse é um dado hermenêutico de grande utilidade para uma interpretação correta. Também, em segundo lugar, primeiro, então, levamos em consideração o gênero do salmo. Em segundo lugar, precisamos levar em conta a conexão histórica. Ou seja, nem sempre é fácil determinar a autoria, quem escreveu, em que momento ele escreveu, quais eram as circunstâncias históricas que rodeavam aquele personagem quando ele escreveu aquele salmo. Então nós temos salmos que são claramente especificadas as condições históricas em que estava o salmista quando escreveu. Alguns já são mais difíceis de se determinar. Mas quando conseguimos determinar a conexão histórica, isso nos ajuda na interpretação. Depois precisamos prestar atenção ao estado psicológico do autor. É importante notar que as circunstâncias produziram no salmista, às vezes, abatimento, às vezes produziram uma certa depressão, um certo temor,
um clamor amargo, de repente, uma súplica esperançada, às vezes uma insegurança, às vezes certeza de alguma coisa. Às vezes as reações psíquicas, elas se apresentam diversas e muitas vezes até contrapostas. Então o Salmo pode ser uma descrição do processo em que se opera no trânsito de uma fé em crise para uma fé radiante. Por exemplo, o Salmo 42 até o Salmo 43, o Salmo 73. Calvino nos afirmou que o livro de Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma. Um outro passo importante para interpretarmos os Salmos é fazer uma análise dos conceitos teológicos. Nesta parte, a gente tem que comparar o pensamento do autor com a teologia do seu tempo, baseada na revelação que ele dispunha. Ou seja, temos que lembrar que a revelação é dada progressivamente. Em que faixa, em que estágio da revelação estava o salmista quando fez este salmo. Uma outra questão importante é que precisamos entender que os salmos imprecatórios devem ser interpretados segundo a sua natureza intrínseca e de acordo com o contexto teológico da época, que são salmos imprecatórios. São salmos que muitas vezes são feitos para expressar um sentimento de raiva em relação aos inimigos, onde alguém está amaldiçoando ou falando mal dos seus inimigos. O conteúdo das imprecações podem ser sentimentos da reação humana. Nós temos, por exemplo, o Salmo 109, verso 6 até o verso 20. Veja se, na leitura desse salmo, se você alguma vez ouviu alguém pregando sobre este salmo. Ele diz o seguinte: designe-se um ímpio como o seu oponente, à sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Aqui ainda nesse texto, parece-me que foi utilizado pelos irmãos da igreja primitiva para eleger outra pessoa no lugar de Judas Iscariotes. Mas veja que esse salmo continua dizendo: fiquem órfãos os seus filhos e a sua esposa viúva. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando o pão longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia de seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre de sua família. Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado, o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo como água e em seus ossos como óleo. Envolva-o com um manto e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua aos seus acusadores os que me caluniam. Interessante este salmo, né? Ninguém vai ousar pregar esse salmo ou levantar esse salmo contra os seus inimigos. Aqui é o salmista falando contra os seus inimigos. Agora, algo que precisamos entender é que os crentes do Antigo Testamento,
Eles não conheciam os princípios da moral evangélica, baseado na ordem de Jesus para amar os inimigos. Mateus 5,44. Os antigos se regiam pela lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então é importante observarmos que, embora o Salmo seja inspirado por Deus e nos mostre nesse aspecto as aflições do justo e nos mostre as injustiças com os quais os justos são afligidos e nos mostre a angústia da alma que mesmo um justo pode passar, este salmo, por exemplo, ele não é uma doutrina. Ele não lança a mão de uma doutrina para que nós possamos sair por aí amaldiçoando os nossos inimigos. Finalmente, nós temos que lembrar que o estilo oriental, ele é apaixonado. Então, do mesmo modo que se usa uma linguagem veemente para descrever a perversidade dos inimigos, assim se entrega frases fortes nas imprecações. Então, o importante não será sublinhar o sentido literal de cada palavra, mas sim descobrir o que o pensamento trazia. No caso dos salmos imprecatórios, está o desejo de que Deus se vingue dos inimigos, fazendo justiça, castigando os homens malvados. Ou seja, havia um pensamento por detrás de dizer: olha onde se dará o fim daqueles que não servem a Yahvé. É como se o salmista estivesse dizendo: vocês devem servir a Yahvé, porque os que não servem a Yahvé serão destruídos. Então, finalizando, as afirmativas dos salmos não são promessas, são expressões de uma fé vigorosa que se enfrenta confiantemente com as maiores adversidades, mas mesmo assim está com um olhar fixo no Deus Todo-Poderoso. Então o Salmo não vem para nos trazer promessas divinas, na grande maioria das vezes. Porém, nós não podemos também perder a ótica de que os Salmos são inspirados por Deus. Eles nos mostram as convicções dos servos do Senhor em meio às crises e às lutas. Os Salmos nos mostram as emoções que suscitam a palavra de Deus no coração dos seus servos. Os Salmos nos mostram que uma alma não pode ficar apática diante do Deus Todo-Poderoso, da grandiosidade de Deus. Os Salmos nos mostram o anseio por servir ao Senhor com todo o ser, veementemente. Os Salmos nos mostram a paixão do servo de Deus pelo Senhor. E a inconformidade desse servo de Deus com aqueles que não servem ao Senhor. Os Salmos falam também de uma esperança messiânica de alguém que viria para libertá-los. Os Salmos falam de uma confiança total no Senhor, absoluta em Deus. Os Salmos falam do caminho dos justos, com todas as suas intempéries, as suas dificuldades, mas também com as suas alegrias. Então, assim, nós não podemos deixar de nos encantarmos com a beleza dos textos poéticos inspirados por Deus na Bíblia. Precisamos encontrar nos Salmos a alegria, a beleza poética e nos encantarmos com a grandiosidade de Deus, que não pode ser revelada de forma simples, mas ela extrapola, ela ultrapassa os limites de qualquer tipo de linguagem humana. Também nós não podemos deixar de entender que precisamos nos envolver pela confiança do salmista, ou seja, quando lemos os Salmos, aquela confiança do salmista que ele tinha no Senhor precisa nos atingir, nos envolver. Quando ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quando ele diz: nenhuma praga chegará à tua tenda. Isso não é uma promessa para nós, mas isso é uma expressão da alma do salmista que bota a sua confiança em Deus.
que diz que ele está com o Senhor e que ele tem certeza que Deus está com ele. Ou seja, é uma expressão de confiança na pessoa de Deus, é uma expressão de esperança em Deus, é uma expressão de entrega, é um convite a todos para confiarem no Senhor, para esperarem pelo Senhor. É um convite a todos para que ninguém fique apegado às coisas da materialidade, que ninguém fique apegado no seu próprio braço forte, que não confie nos seus carros, nos seus cavalos, nos seus exércitos, no seu dinheiro, mas confie no Senhor, porque é de Deus que vem a resposta. Então deve-se deixar se absorver pela beleza do caminho do Senhor que é expressa nos Salmos. Os Salmos nos levam a outro nível de consciência. Um nível de consciência em que nós nos deleitamos com a presença do Deus Todo-Poderoso. Um nível de consciência em que nos encantamos, em que não conseguimos nem expressar a grandiosidade desse Deus. Um nível de consciência onde nós olhamos para aqueles que não servem ao Senhor e nós não nos conformamos com a situação deles, porque vemos o fim daqueles que não servem a Deus, a realidade última daqueles que não estão aos pés do Senhor. Então, os salmos devem trazer uma consciência geral, global, um conceito teológico mais profundo à nossa alma. Mas não devem ser interpretados verso a verso, tentando arrancar dali doutrinas ou promessas em cada linha poética. Isso vai nos levar a uma consciência errada. Então, quando citamos os salmos na igreja, ou quando lemos os salmos na igreja, precisamos estar envolvidos por toda essa consciência. Podemos citar, por exemplo, uns confiam em carros e outros em cavalos. Quer dizer, o que nós estamos dizendo aí? Nós estamos dizendo que nós devemos confiar no Senhor e não nas coisas que possuímos. Que é isso que o salmista estava tentando expressar. Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais da literatura poética e ela tenha ficado um pouco mais esclarecida aos corações. Que Deus os abençoe. Até a próxima aula, se Deus permitir.